Voltei trazendo mais um review de um filme de terror nesse Monkey Madness 2021, né? Durante o mês de outubro, todos os dias eu vou estar fazendo review de um filme de terror diferente, né? E no dia de hoje eu vou estar analisando o 11º filme desse mês, o filme chamado Martyrs, né? Martyrs, ou traduzindo em português, Martírios, né? No caso, o múltiplo da palavra mártir, né? Então, esse filme é um filme de 2008, né? Ele é uma produção franco-canadense, né? O idioma que os personagens falam é o francês, né? Então, né, obviamente tem que ver legendado, a não ser que tu entenda de francês, algo que eu não entendo, né? E, olha, assim como todos os outros filmes que eu assisti nesse Monkey Madness até agora, todos foram de recomendações, né? Esse daí era um dos filmes que eu nunca tinha visto até ontem, né? Que foi o dia que eu assisti ele. E o que eu posso dizer pra vocês que não tenha spoiler, sabe? Basicamente é um filme assim de terror e drama, sabe? É uma história bem horrível, né? Ela é cheia de plot twists, reviravoltas, né? E eu só posso dizer assim, olha, eu achei um filme forte, entendeu? Tem bastante sangue, bastante violência, né? Ele lida mais com uma questão assim de tortura, sabe? Coisas desse tipo. Então, né? Se tu tá querendo ver um filme bom nessa pegada, eu aconselho tu ir lá conferir. Mas, se tu acha que esse tipo de história vai ser um pouco pesada pra ti, vai ter gatilhos meio difíceis de tu lidar, né? Eu diria até pra tu ficar meio longe, então, porque ele é um filme forte, sim, ele vai ter imagens violentas, gráficas e tudo mais, né? E ele lida mais com essa questão, assim, dessa violência nesse sentido mesmo, assim, sabe? Da tortura, do abuso de uma pessoa com relação a outra, né? Mas foi uma experiência legal, só que é um filme ruim, né? Como posso dizer assim, não ruim no sentido de ser mal feito, ruim de que ele tá aqui pra te fazer ficar com gosto ruim na tua boca, sabe? Não é uma história que te dá, né, muitos momentos assim de satisfação, de realização, né? Mas ainda assim é uma história que eu achei que o jeito que eles estruturaram a narrativa ficou fácil de acompanhar, não por causa do peso das cenas, porque elas são pesadas mesmo, né? Eu, que sou uma pessoa acostumada a ver filmes de terror, ainda assim me senti desconfortável em vários momentos assistindo esse filme, né? Mas eu quero dizer que ele é fácil de acompanhar no sentido de que a história, sabe, segue um ritmo bom, entendeu? Não fica muito maçante em nenhum momento, né? E os piores momentos são os momentos finais e tal, a partir da a segunda metade do filme é a parte mais horrível dele, mas ele começa ruim, né? Terrível logo de cara, né? Então, basicamente o que eu podia falar sobre eles antes de meter os spoilers era isso, né? Agora eu vou pegar assim então e eu vou começar a fazer aquela análise, né? Cena por cena, né? Esse filme eu deixei muitas anotações a respeito dele, então eu vou tentar ser mais objetivo, não ficar me perdendo muito tempo para não ficar um programa com mais de 1 hora, né? Então vamos lá. A primeira cena do filme, né, começa já com uma cena que eu já achei desconfortável, que é uma adolescente correndo, sabe? Ela tá escapando de algum lugar, depois ela tá correndo assim num chão assim de asfaltado mesmo, sabe? E é uma menina que ela tá ferida, sabe? Tu vê que ela tá meio que mancando, sabe? Ela tá com uma roupa estranha, o cabelo dela tá meio que quase raspado, sabe? E tu vê que ela tá desesperada, correndo ofegante e tal. Então já é uma cena que causa um desconforto por ser uma personagem jovem, sabe? Imagina que ela deveria ter 10, 11 anos, sei lá, por aí, né? Aí a gente vê essa cena daí e corta para uma parte que aparece uma tela mostrando uma data, sabe? A data é 16 de 10 de 1971. Se eu soubesse que esse filme tem essa data importante do dia 16 de outubro de 71, eu teria assistido esse filme no dia 16 de outubro, né? Que tá quase chegando ali, mas infelizmente eu assisti ontem, né? No dia 13. Mas enfim, vamos lá. Né? A gente tá assistindo uma espécie de projeção assim na tela, sabe? É como se alguém estivesse mostrando algum filme, algum documentário para alguma outra pessoa, né? E nós estamos descobrindo um pouco mais a respeito daquela cena ali e tal, né? Daquela menina que tava fugindo, né? Aí tem um doutor andando por um espaço assim, né? Sendo acompanhado pela equipe de filmagem, andando por um espaço, um prédio meio que abandonado, sabe? Só que não era abandonado porque tinha gente ali orquestrando esse plano horrível de tortura, sabe? Ele mostra um pouco a respeito dessa menina, que o nome dela é Lucy, né? Essa criança que a gente viu fugindo, né? Dizendo que ela não, tá o doutor falando que ela não foi abusada sexualmente, né? Isso daí eles conseguiram descobrir através de exames. Mas ela foi sim, ela foi presa, torturada, desidratada, desnutrida, sabe? Era um lugar que eles levavam essa menina, e não só essa menina, era uma,
um grupo, uma facção que sequestrava pessoas, né, e mantinha elas assim, sentadas numa cadeira que tem uma abertura embaixo, com um balde, sabe, pra pessoa poder fazer as necessidades ali mesmo sem ter que sair do lugar. Essa pessoa ficava acorrentada e passava por várias espécies de abuso, né, torturas físicas, desidratação, de tudo o médico faz uma lista, né, mas nós conseguimos imaginar esse tipo de coisa horrível que aquela menina viveu ali, né. Aí, nesse mesmo nesse mesmo momento que tá aparecendo assim, os créditos do filme, a gente tá vendo essa cena do doutor, eles começam a mostrar assim umas montagens dessa menina Lucy, como é que ela tá vivendo depois de ter saído desse lugar de tortura, sabe? Dá pra ver que ela tem problemas se relacionar com outras pessoas, sabe? Dá pra ver que tem uma criança que tenta chegar perto dela, ela empurra a criança assim, não quer saber de papo, né? Pessoas mais velhas também tentando se ligar com ela e ela querendo ficar sozinha no canto, né? Provavelmente ela tava no orfanato ou algo do tipo, mas dá pra ver que ela começa a se dar bem com outra jovem, sabe? Tem uma menina assim de cabelo preto, parecidinha com ela, inclusive, que a gente começa a ver algumas cenas das duas próximas umas à outra, entendeu? E até se abraçando, se tocando, né? Tem uma hora que a pessoa que tá filmando fala bem assim: Ah, o que que é esse? É suco de laranja? Você tá levando pra ela? Daí ela fala: Sim. Você gosta dela? Sim, eu sou a única pessoa que ela tem no mundo. Ela fala assim, né? Essa outra menina que tá vindo lá visitar a Lucy. E daí uma das últimas cenas que a gente vê nessa espécie de projeção que a gente tá vendo é como se fosse assim. Dá pra ver que entra no rosto assim dessa Lucy e ela dá um sorriso, assim, sabe? Que, né, agora que ela tem uma amiga, que ela tá conseguindo ter momentos bons na vida dela, digamos assim, né? E daí a gente para de ver os créditos e tudo mais, né? E daí aparece assim, a gente a tela se distancia da projeção e a gente vê que ela tá. É como se essa projeção estivesse sendo mostrada pra Ana. Quem é a Ana? A Ana é essa outra menina de cabelo preto que virou amiga da Lucy, entendeu? Lucy é a guria que tava presa no começo do filme, né? Aí tem um cara assim fazendo perguntas pra Lucy não, pra Ana, sabe? Ah, e ela te falou o que aconteceu com ela. Daí ela diz, de vez em quando ela fala, de vez em quando ela diz que não consegue se lembrar. Dá pra ver que o cara tá fazendo umas perguntas, seja lá quem seja esse cara que tá assim, entendeu? Né? Fazendo essas perguntas pra ela. Ela tá diante assim, de um médico também e tal. Dá pra ver que são alguns homens que estão querendo descobrir o que aconteceu com essa menina, né? E daí até o doutor fala assim: ah, pode falar tudo que tu sabe, porque esses caras estão aqui pra prender, né, os homens maus que fizeram algo com a Lucy, né? Dando a entender que eles seriam policiais, né? Daí, mas dá pra mim notar também que a Ana tá dando respostas vagas, sabe? É como se ela não quisesse entregar nada, se é que a guria contou algo pra ela, né? E daí chega alguém assim e tal, e fala assim na porta: Olha só, a Lucy falou que não vai vir até essa reunião, né? Aí a Ana sai correndo da sala, ela para de falar com esses homens, vai atrás do quarto dela pra encontrar a Lucy, né? E depois que ela busca pela Lucy no quarto dela, ela acaba encontrando essa menina dentro da banheira com ferimentos de cortes nos braços, né? Que nós, enquanto audiência, imaginamos que ela fez isso ela mesma, né? Ela que se mutilou, ela que se cortou, né? Sabe-se lá por quê, né? E dá pra ver que ela tá chorando, e daí ela pede pra Ana: não fala nada, não fala nada, por favor, não fala que foi ela, não fala que ela não é, sabe? Daí ela fica com essas afirmações meio vagas, e a guria abraça ela e diz que tá tudo bem, que não vai contar nada, né? Enfim, aí a Ana promete manter segredo e nós vamos ver depois assim, as duas estão indo deitar pra dormir, já passou algumas horas, a gente imagina, né? E a Lucy tá colocando uma cadeira pra trancar a porta, sabe, antes de dormir, sabe aquele negócio que as pessoas colocam uma cadeira inclinada assim, diante da porta pra travar a maçaneta, dando pra ver que essa menina, né? Obviamente que ela tá traumatizada, né? Depois de tudo que ela passou, não era pra menos, era exatamente assim que ela tinha que ter ficado mesmo, né? Aí dá pra ver que a Lucy se acorda nervosa ao ouvir um barulho, sabe? E daí a gente vê que a porta tá aberta e tal. Aí ela começa a chamar pela Ana, que é a amiga dela que dorme no mesmo quarto com ela, mas a guria não se acorda. Aí a Lucy se levanta e ela segue até a porta, sabe? E daí nós podemos ver que algum vulto, assim, corre atrás dela, dentro do quarto, sabe? Aí eu fiquei meio que surpreso porque eu não imaginava que esse filme ia ter nada de sobrenatural, né? Depois do que a gente viu no começo do filme, né? E depois a Ana... Não, depois a Lucy corre pra cama, né? E ela se tapa com medo, assim, tal. Fica tapando a cabeça. E depois ela tira a coberta de frente da cara e ela começa a chegar assim na beirada da cama e daí parece que ela enxerga, ou talvez daí eu comecei a imaginar que ela alucina, né? Que tem alguém se escondendo embaixo da sua cama, né? Da cama dela. Aí quando vê depois, assim, ela deita de novo, né? E a gente vê que o vulto aparece e ele tá meio que assim, sentado, empoleirado na beirada da cama, sabe? E esse vulto pula assim na direção dela e aparece a tela de título, né? Martyrs. Então daí eu já fiquei assim, ué, será que é realmente algo sobrenatural? Ou será que é essa criatura que ela tá enxergando alguma representação dos traumas dela, né? Aí depois que aparece a tela de título, a gente pula 15 anos pro
futuro, uma coisa que eu não esperava que fosse acontecer. Quer dizer, em parte eu imaginava que não ia ficar com essas crianças pra sempre, né? Mas foi esse momento daí que foi a tela de transição. Aí nós somos apresentados a uma nova família, sabe? Através de uma perseguição falsa, digamos assim, né? Primeiro a gente tá dentro de uma casa que a gente não sabe quem é, a gente tá ouvindo diálogos aleatórios, e daí mostra até um jornal, assim, falando assim, Marie Belfond ganhou um prêmio de natação, sabe? Aí a gente imagina que essa informação vai ser importante pra eles terem nos mostrado isso. E quando vê, assim, tem uma... A cena já começa assim com uma guria correndo, fugindo, né? Aí eu confesso que eu já fiquei assim, será que isso daí realmente é uma cena já vão, depois dessa cena de título já vão partir pra outra matança e tal. Só que daí não, era só uma perseguição falsa, a gente descobre que era o irmão dela correndo atrás dela pra tirar um papel da mão dela, não era só uma cena pra te enganar, né? Aí depois assim, rola uma cena que eu iria categorizar ela como uma cena chata, sabe? Porque é uma cena chata, entre aspas, assim, envolvendo uma mulher que dá pra ver que ela tá fazendo um trabalho de encanadora, sabe, assim, na própria casa, assim, no quintal dela, fazendo algum trabalho no encanamento, né, tem um velho, um coroa, que ele tá fazendo perguntas pra esses dois jovens que a gente viu correndo, sabe, o Antoine, que é o nome do garoto, né, garoto não, um moleque, assim, de 18 anos de idade, então, um jovem, né, e essa a irmã dele, que é a Marie, que deve ser um pouco mais jovem, a gente imagina, uma adolescente e tal. E daí, eles têm uma conversa assim, familiar, sabe? Sobre o que o guri vai fazer da vida, se ele vai estudar, que ele não quer nada com nada, que ele ainda não sabe o que ele quer pro futuro. A mulher loira chega lá e também dá uma prensa nele, né? A gente imagina que são um casal, né? E o casal de filho deles, é o que pelo menos a relação que a gente imagina que tá rolando ali e tal. Mas, né, felizmente essa cena toda era só um bait. Eu achei que o filme ele ia diminuir a velocidade dele e agora pouco a pouco voltar pra loucurada, mas não. Essa cena daí e tal, eu não categorizo ela como uma cena chata, porque na verdade ela foi só um bait, né? Assim que toca a campainha, o velho vai atender lá e tal. O velho chega lá, abre a porta, tu vê que ele faz uma cara de surpresa e ele leva um tiro de 12, tá ligado? Tuf, tiro de 12 no peito dele, tu fica puta que pariu. Então, né, a matança vai continuar, né? E daí a mulher loira se levanta e ela é a próxima a ser baleada, sabe? Ela meio que caminha em direção à porta, ela leva outro tiro também. Outro tiro não, ela leva o primeiro tiro, é um disparo de 12 também no peito, sabe? Alguém tá atirando realmente pra matar. Né? Se tu leva uma espingarda e atira no peito das pessoas, é que tu quer ver elas mortas, né? E daí enquanto a carregadora, né, a atiradora, no caso, ela tá recarregando a espingarda dela, que a gente não sabe quem é, né? Uma mulher só assim, com uma touca, uma mulher com a roupa preta entrando na casa dando tiro de 12 nas pessoas, né? E daí, enquanto ela tá fazendo isso, a Marie, né, a filha do casal, sai correndo, gritando, né? E daí, só que daí o outro cara, o garoto, o tal de Antoine, quando ele ia se mandar da cozinha, a atiradora chega e aponta a arma pra ele, sabe? Manda ele sentar, né? E daí, é a primeira vez que a gente dá uma olhada bem assim no rosto dela, né? Uma guria meio baixa, magra, assim, de cabelo preto, apontando uma arma, assim, pra esse rapaz, e eu já confesso que nesse momento eu já comecei a imaginar que essa atiradora poderia ser a Lucy, né? Poderia ser a personagem que a gente viu no começo desse filme fugindo. Porque daí ela fala assim, ela pergunta pro guri assim, quantos anos tu tem? Daí ele fala, 18. Daí ela fica olhando mais um pouco pra ele e ela fala assim, você sabe? Você sabe o que seus pais fizeram? Né? Ela fala assim, e daí o cara pega e simplesmente, né, ele continua sentado assim e tal, daí dá uma falsa expectativa do que vai acontecer, mas a mulher mata ele, sabe? A guria dá um tiro no peito dele, foda-se que ele tinha 18 anos, foi pro saco, né? E depois disso ela vai atrás da outra menina, só que falta a Marie, ela sobe assim e tal, que ela sobe em cima da cama, né? E aí descobre que a guria tava embaixo da cama dela, dá um tiro de 12 assim pra dentro da cama, perfurando o colchão, mas não acerta a menina, a loira sai correndo assim pra escapar dela, mas ela leva um tiro nas costas e morre, né? E daí depois disso, assim, essa atiradora ela chega diante do corpo da mulher loira que ela matou, né? A mãe dessas crianças, imagino, né? E daí ela chega diante do cadáver dessa mulher daí e ela tem um surto emocional, sabe? Dá pra ver que ela tá surtando enquanto ela tá ali, assim, ela dá um tiro de espingarda pro teto e daí ela começa a gritar, por que você fez aquilo comigo? Né? Então dá pra entender que isso daí realmente, né? Fica mais claro que essa menina que acabou de matar essa família inteira é a guria que a gente viu no começo do filme e que ela acredita que essa mulher loira que ela matou é uma das pessoas que fez mal pra ela, né? Enfim, né? Então dá pra dizer que todo esse começo do filme é muito interessante, né? Porque eles vão de uma cena interessante pra outra cena interessante e tu fica assim, sem saber o que tá acontecendo, mas ainda assim, tu tá completamente assim, sabe? Observando, compenetrado nessa narrativa, nessa história, né?
Que ainda tá bem no começo. Daí, a seguir, a gente vê uma outra mulher num carro, sabe? É uma mulher que também de cabelo preto também, magrinha, né? E ela tá comendo um lanche, e assim que começa a tocar um orelhão, né? Ela sai correndo lá pra atender. Né? Então dá pra ver que ela tava esperando que alguém ligasse pra aquele telefone público. Aí a gente descobre então que a Lucy é a atiradora, sim, a mulher que entrou lá e baleou todo mundo é a Lucy, e essa mulher que tava esperando ela no carro era a Ana, sabe? Aquela amiga dela. Então 15 anos depois elas ainda são amigas, né? E daí elas estão tendo uma conversa, e daí a Ana pegou, onde é que tu tá? Eu tô aqui, tô ligando da casa deles. Ela assim, meu Deus, tu já entrou na casa deles? Sim, eu fiz o que eu tinha que fazer. Daí ela fica assim, Lucy, tu falou que só ia observar, tu viu essas fotos dessas pessoas no jornal, tu nem sabe se são eles. Eu sei sim, eram eles, e agora, né, eles morreram, eles estão mortos. Daí a Lucy pergunta onde é que ela tá, né, pra ir atrás dela, né, pra ir buscar ela, sei lá, enfim, né. Aí depois voltamos pra. Depois que a Ana vai atrás dela, volta pra cena da Lucy, ela tá sentada assim com as mãos todas sujas de sangue, o corpo todo sujo de sangue, né, ela tá se olhando pras próprias mãos, tá meio que viajando, e quando vê, nós, enquanto audiência, sente que algo ruim vai acontecer, né, porque esse filme foi assim até agora, não seria nesse momento que as coisas iam ficar calmas, né. E daí a Lucy começa a caminhar, segurando a arma bem firme na mão, quando vê ela dá um tiro, assim, porque ela se assusta com o barulho, né? E já fica, putz, tem alguma coisa rolando, né? E quando vê, assim, na sequência, ela tá se aproximando dos cadáveres das pessoas lá que ela baleou na cozinha, e a gente vê que tem uma espécie de criatura, ela só aparece por um segundo, sabe? Por um frame, aparece uma criatura, assim, ajoelhada, assim, sabe? Parece um ser humanoide, parece uma mulher pelada, sabe? Só que estranha, meio torta e tudo mais, né? E daí a gente só vê essa criatura por um segundo, né? E nesse momento eu ainda não sabia muito bem se esse filme teria algo paranormal ou não, né? Porque eu ainda não sabia qual era a moral, eu ainda tava meio que confuso, né? A gente só sabe que a guria realmente ela foi abusada, mas agora se essas pessoas que ela matou eram realmente os assassinos, né? Ou os torturadores, melhor dizendo, né? A gente não sabe porque não teve qualquer indício de que era isso, além da guria ter invadido matando eles, né? Aí quando vê a Lucy chega assim, depois que essa criatura meio que sai caminhando pela casa, a Lucy chega, ela esfrega o sangue, ela esfrega a mão dela no sangue de uma das vítimas e ela começa a falar assim, eu fiz, como que, sei lá, como se essa criatura exigisse que ela matasse as pessoas, sabe? Tu começa a criar teorias, né? E daí a gente começa a ouvir passos, né? Aí depois rola uma cena horrível que ela começa a ser espancada por essa criatura, sabe? Essa criatura que até então eu não sabia se era real ou não, ela realmente começa a atingir, começa a agredir assim a Lucy e confirma que ela é uma criatura sobrenatural. Ele fica assim, peraí. Então isso daí tá acontecendo, é uma alucinação, eu não sei que hipótese que é, mas com certeza não é só um fantasma, sabe? É algo que tá rolando, mas a gente não tem como saber, né? É uma cena bem horrível, bem desconfortável, porque essa criatura tem umas unhas grandes, ela pega uma navalha que a Lucy tentou pegar pra bater nela, ela arranca a navalha da mão da Lucy e começa a esfaquear assim a Lucy, sabe? Com aquela lâmina, né? Até que daí a Lucy corre pro andar de cima e ela se esconde assim num armário, né? Aí a Lucy começa a ouvir algo balançando do lado de fora do armário, que ela tá trancando assim e tal, né? Ela tem o primeiro flashback, né? Que a gente sabe que em algum momento eles vão ter que mostrar mais a respeito do que aconteceu na infância dela, né? A gente vê que ela tá presa naquela cadeira, né? Que eu falei pra vocês que tem um balde embaixo e tudo mais, né? Antes dela ter a boca dela tampada por alguém, sabe? Que dá pra ver que chega alguém na frente dela e enfia a mão assim na boca, né? A gente não vê quem é essa pessoa que tapou a boca dela e tal, ainda pra continuar a expectativa de se ela matou as pessoas certas ou não, né? E daí dá pra ver que no presente a Lucy também tava tampando a boca dela porque ela tava prestes a soltar algum grito, algum gemido que ia denunciar o esconderijo dela, né? Aí mais uma vez ela tenta, tipo, quando fica tudo silencioso, ela tenta sair do armário, só que daí assim que ela começa a abrir a porta, o bicho enfia a navalha no pé dela, assim, sabe? E a Lucy sai correndo apavorada, né? Tu vê que ela consegue fugir da casa, então isso é meio tipo de coisa que aumenta a ideia de que isso daí não passa de um delírio da cabeça dela, sabe? Porque se essa criatura fosse real, difícil imaginar que ela conseguido ter escapado, né? E daí ela dá de cara com a Ana, né? A Ana tava chegando nessa casa, daí tá, os dois se fecham, a Ana começa a proteger ela, botar uma roupa nela, assim, sabe? E fazer um curativo na mão dela, e enfim, porque vê que ela tá toda ferida, toda zoada, e ela fala, olha só, tem que dar uma olhada na casa. E a Lucy fala, não, não vai lá, que ela tá lá, que ela tá lá. Dá pra ver que ela já sabia que a Lucy enxergava essa mulher, daí essa criatura bizarra e tal. Mas pelo comportamento da Ana, dá pra ver que ela não tem medo de encontrar essa criatura, como se não fosse ela que pode dar de cara com ela, né? Não sei se vocês estão conseguindo me entender. Aí a Ana chega na casa, ela dá de cara com os 4 cadáveres, né? E ela começa a agir como uma pessoa normal agiria vendo 4 pessoas baleadas, né? Ela começa a passar mal, ela vai até o banheiro e vomita, né? E daí quando a Lucy começa a voltar pra casa, dá pra ver que ela tá chamando pela Ana, né? Ela fala assim, Ana, dessa vez ela me feriu mais, né? Ela fala assim, né? Dá pra ver que a Ana tranca a porta do banheiro. Então, nesse momento do filme, a gente começa, bom, a guria agora tá começando a ver que a amiga dela é uma psicopata e, de certo, ela tá imaginando que essa amiga dela matou gente inocente e agora ela tá com medo da própria amiga, né? Porque pra ela ter se trancado e tal, né? Daí,
a Ana fala que vai ter que ir até o carro buscar algumas coisas, né? A gente imagina que parece ser algumas coisas pra fazer algum curativo, algo desse tipo, né? E a Lucy espera por ela. Daí a Lucy, depois que ela volta, a Lucy fala: por que que a gente não vai embora dessa casa? Daí a Ana fala assim: olha, não tem como. Tu ligou pra mim dessa casa, entendeu? Se a gente só desaparecer daqui, todo mundo vai saber que foi tu que matou essas pessoas e tu não quer ir pra cadeia, né? Aí depois a gente vê a Ana fazendo pontos nas costas da Lucy, então deixando claro que os ferimentos que aquela criatura causou nela são reais, entendeu? Os ferimentos não desaparecem, né? Mas o ponto é que eu sempre imaginava que podiam ser ferimentos auto-infligidos, entendeu? Embora seja difícil ela conseguir fazer cortes em forma de X nas próprias costas, não é impossível, né? Aí, pra acabar essa cena, dá pra ver que as duas garotas estão carregando os cadáveres pra alguma espécie de banheiro que tem eu imaginei que era no andar de baixo da casa, mas eu acho que não. Acho que é um banheiro que fica perto de uma casa, assim, de uma parte, assim, de lavanderia, sabe? Sei lá. Sei que elas estão botando os 4 cadáveres lá nesse lugar, né? Aí a Lucy nota que a Ana tá muito calada, tá com uma cara de choro e triste. Daí a Lucy pergunta: tu tá com nojo do que eu fiz, né? E daí ela pega e fala: tá vendo esse cheiro de sangue aqui que tu tá sentindo? Eu sempre sinto esse cheiro de sangue antes dela me mandar matar e tudo mais. Aí, realmente, nós, enquanto audiência, ficamos se perguntando se tudo não passa de um delírio, apesar de que a guria com certeza sofreu alguma espécie de abuso no passado, né? Enfim, né? Aí depois as duas se abraçam e tal, né? E daí a Ana dá um beijo na Lucy, né? Meio que do nada. E a Lucy pega e na verdade ela não retribui, ela empurra ela pra trás e pergunta: o que é que tu tá fazendo, né? Aí tu vê que ela não gera uma tensão muito grande, mas uma das gurias confundiu, então rola um beijo lésbico, mas não foi muito bem recebido por uma das partes do beijo, né? A gente vê mais um trecho de flashback depois que essa cena acaba, né? Ah, que basicamente é muito rápido, sabe? Realmente é só um trecho assim que tu vê mais alguma parte assim, do abuso, tu vê que ela se lembrando dela tá acorrentada, tendo que mijar assim num balde, sabe? Realmente um flash. E daí quando vê a Lucy desperta do sono dela, sabe? E daí ela tá deitada no quarto da Marie, sabe? Aparentemente, sabe? Da guria loira que ela matou, né? Aí a Lucy dá uma olhada no corredor, né? Ela abre a porta e vê que a Ana não tava lá e tal. Ela fecha a porta, ela caminha até um negócio ali, tá? Uma cômoda e ela pega uma navalha, indicando que ela já sabia onde é que ela tava, ela não estranhou o ambiente que ela tava, né? E daí a Lucy vê pela janela que a Ana tá carregando, ela tá arrastando o corpo do Antoine, né, que é o guri que foi baleado, pra uma grande cova, sabe? Essa grande cova, na verdade, é um buraco que a encanadora, né, a mulher loira, dona dessa família, daí tal, dona dessa casa, eu imagino, ela tinha aberto pra mexer o cano, né? Então a guria tava aproveitando esse buraco bem grande pra começar a jogar os corpos lá, né? E daí quando ela joga o corpo do Antoine, a gente vê que o corpo do Coroja tá lá jogado também, né? Aí a Ana vai lavar as mãos dela no banheiro, né? Em que os outros dois corpos se encontram, né? A Marie e a mulher loira. Só que nesse momento daí a mulher loira desperta, tu vê que ela começa a se acordar e dá uns gemidos, né? E daí dá pra ver que a Ana, tipo, a gente começa a ver que a intenção da Ana é ocultar o fato de que ela tá viva, sabe? A Lucy começa a descer do quarto daí, porque ela começa a ouvir, etc, alguns barulhos, alguma coisa estranha, mas até esse momento ela achava que esses barulhos que ela tava ouvindo era criatura, sabe? Que ela acha que a criatura voltou pra atacar ela e tal, né? Só que daí dá pra ver que a Ana fala assim pra mulher: olha, fique em silêncio, que se tu fazer barulho ela vai te matar. Então ela fala assim pra mulher, né? E daí a mulher segue o conselho, né? Aí depois, assim, ela consegue despistar a Lucy, digamos assim, né? E na cena seguinte, a Ana tá levando o cadáver da Maria até a cova, né? Que essa daí sim tá morta, né? Só que daí, após a Ana tropeçar, ela cai, porque tava chovendo já, ela cai no meio do barro segurando o corpo da guria, né? Ela escuta gritos vindo de dentro da casa, né? Aí ela corre até o segundo andar apavorada, atrás da Lucy, né? Que nesse momento a Lucy tá atacada no banheiro. Tá atacada no banheiro. Ela tá trancada no banheiro sendo atacada, sabe? Pela aquela criatura monstruosa, né? Essa mulher. E a partir desse momento a gente começa a enxergar um pouco mais, tipo, né? Nessa cena daí começa a aparecer bem o rosto da mulher que tá. É bem uma mulher, só que ela não é uma mulher normal, sabe? Ela tem um rosto feio, ela tem umas garras, ela tem um corpo meio esquelético, parece que um pé dela é quebrado, e ela dá uns gritos horríveis assim e tal, né? Então, fica mais claro cada vez que essa criatura só existe na cabeça da Lucy, digamos assim, porque ela nunca apareceu diante da Ana, né? Aí, após certo esforço, a Ana consegue arrombar a porta, entendeu? Porque a porta estava trancada, né? E daí, assim que ela abre a porta, a Lucy sai correndo e agarra ela e fala: nós temos que fugir, que ela tá vindo atrás da gente, né? A Lucy se tranca num dos quartos e dentro do quarto a Lucy começa a gritar: o que que você quer? Eu matei eles, até as crianças eu matei. Dá pra ver que ela, como se ela estivesse assumindo que ela fez esse desejo de vingança em prol dessa criatura que ela enxergava, que exigia que ela matasse essas pessoas que torturaram ela, né? Se é que essas pessoas aí que ela matou eram essas pessoas, né? E a gente sabe que
uma dessas pessoas não morreu, né? Então talvez seja por isso que ela tá sentindo dentro dela que uma das mulheres ainda tá viva, né? Enfim. Aí as duas se acalmam e sentam, né? E daí as luzes começam a piscar. E eventualmente elas apagam, né? E a gente não sabe o que causou esse tipo de coisa, né? Aí, aparentemente, a Lucy dormiu, porque a gente vê outro flashback e ela se lembra do dia que ela escapou, sabe? A gente tá vendo como é que foi mais ou menos. Ela já tava lá muito mal, muito zoado, cabelo raspado, sabe? Ferimentos, e, enfim, ela tava em péssimo estado já. Dá pra ver que ela já tava há bastante tempo sendo torturada nesse espaço. Só que daí um dia a mulher que foi lá fazer alguma coisa nela, eu não me lembro porque que a mulher tava abrindo as correntes dela, de certo? Ia dar algum banho, ia fazer alguma coisa. Daí ela consegue empurrar essa mulher pra trás e a mulher que ia fazer isso com ela, que a gente não consegue ver o rosto, a gente só consegue ver que é uma mulher por causa da voz, do cabelo comprido. Essa mulher cai, machuca a perna ou torce a perna, e daí ela tenta fugir, sabe? Ela aproveita pra sair correndo. Só que daí no meio do caminho ela para e ela segue em direção a uma porta, entendeu? Aí ela chega nessa porta, dá pra te ver que ela tá olhando pra uma mulher lá, entendeu? Que eu assumo que é a mulher que ela enxerga punindo ela, entendeu? Porque dá pra ver que ela tá falando assim, desculpa, eu não tenho como te salvar, sabe? Então, é como se fosse o sentimento de culpa dela, porque ela sabe que no dia que ela escapou, ela deixou de ajudar uma outra mulher lá que também estava na mesma situação que ela. Talvez ela conhecesse essa mulher, enfim, sabe? Mas eu acredito que essa mulher que ela viu, que estava em péssimas condições também, sabe? Muito, muito, muito fodida, muito zoada, sabe? Mas a mulher, pelo jeito, tava tipo assim, foge, escapa, entendeu? A mulher, certo, não tinha ficado brava com ela, mas é como se fosse o sentimento de culpa que ela mesma tinha, porque ela sabia que ela fugiu e deixou aquela mulher pra trás pra morrer, né? Pra ser torturada. Enfim. Aí de volta ao presente, a Lucy se acorda e ela vê que tá trancada dentro do quarto, né? Então, basicamente, esse daí é o momento que a Ana decidiu que ela tinha que fazer algo pra salvar a outra mulher, digamos assim, né? Enquanto enquanto a Lucy tá gritando pela Ana, sabe? Ela acaba escutando os gemidos da mulher loira, sabe? Por causa que a Ana tava ajudando ela a sair pra fora da casa e ela começou a gritar de dor porque ela levou um tiro de 12, né? Aí a gente descobre que o nome dessa mulher loira é Gabrielle, né? Aí, quando a Lucy notou que tinha mais alguém lá fora com ela, que não era só a Ana, e que a Ana não ia abrir a porta, ela pega e foge pela janela, sabe? Ela pula pela janela e lá embaixo ela embosca as duas, sabe? Ela chega assim, empurra a Ana longe e ela ataca daí a Gabriele, que ainda tava muito ferida, com um martelo, sabe? E ela arrebenta a mulher, ela dá uma martelada na cabeça da mulher, sobe em cima dela e dá vários e vários e vários golpes, enquanto a Ana tá tipo, para, Lucy, para, e ela mata a mulher na base da martelada. Agora com certeza a mulher não vai se levantar mais, né? Aí a Lucy se levanta, ela vira pra Ana e ela surta, sabe? Ela começa a caminhar atrás da Ana, dando martelada assim nos objetos, sabe? Quebrando ah, parte da louça e batendo nos móveis, sabe? E falando, por que que tu fez isso? Por que que tu tava querendo proteger essa mulher? Por que que tu queria salvar ela? Tá querendo salvar a mulher que me fez mal? Aí dá pra ver que a Ana fala assim, essas pessoas não é quem você pensa que são. São sim, tu tá achando que eu sou louca? Tu acha que eu não me lembro das pessoas, né, que fizeram aquilo comigo? Daí ela fica muito puta. Daí, basicamente, ela ameaça a Ana, sabe? Só que daí ela não chega a fazer nada pra amiga dela. A Lucy dá as costas pra amiga dela e ela confronta a misteriosa criatura, sabe? Dá pra ver que ela tá diante dessa criatura, mais uma vez, né? E daí, né, essa criatura que eu acredito ser a mulher que ela abandonou, sabe? Quando vê, assim, essa mulher deita na frente dela e é como se, tipo, deita não, se ajoelha na frente dela, meio que primeiro passa a mão no rosto dela, sabe? Abraça ela. Tipo, em primeiro lugar eu vou avisar, isso aqui agora vai ser uma descrição de uma cena bem horrível, sabe? Tem gatilhos gráficos violentos, como se fosse praticamente assim, um suicídio macabro, sabe? Ele deixa de parecer só um suicídio porque a gente também tá enxergando essa outra criatura junto com ela, mas na prática a gente sabe que foi um suicídio, entendeu? Mas então já estejam preparados, entendeu? Que vai ter esse tipo de descrição, né? Enfim, a criatura pega assim. Na visão da Lucy, é como se a criatura estivesse esfaqueando dela, tipo, passando uma navalha em todos do alto do braço dela até chegar no pulso, sabe? Os cortes muito grandes, né? Só que daí, quando a Ana começa a ouvir os gritos de dor da Lucy, ela consegue se levantar e chega lá, né? E daí, da visão da Ana, ela não enxerga a mulher, sabe? É como se a Lucy estivesse se cortando sozinha, né? Que é o que a gente sabe que na prática, na realidade, é o que tá acontecendo, né? E daí depois, pra terminar, depois dela ter se cortado um monte, né? Na visão da Lucy, a mulher tá segurando a cabeça dela e batendo a cabeça dela várias vezes assim na parede, sabe? Como se fosse realmente um suicídio, sabe? O que eu consigo imaginar é que como se esse era o desejo suicida dela, tipo assim, agora que ela matou as pessoas, né, que ferraram com ela, ela deveria se matar, porque
Tipo, era só esse objetivo de vida que ela tinha, né? Não é como se ela tivesse planos e ambições. Ela só sobreviveu durante aqueles 15 anos porque ela queria matar essas pessoas, né? Porque basicamente ela é assombrada por essa mulher desde que ela fugiu, entendeu? É o que a gente se lembra, né? No começo do filme, quando ela tá tendo aquele vulto correndo no quarto dela, a gente assume que é essa mesma mulher daí que ela enxergava até nesse momento. Então, basicamente, ela viveu 15 anos com um desejo de vingança, que agora ela concluiu, e agora só resta uma coisa pra ela fazer, né? Aí a Ana tenta impedir ela de se matar, mas simplesmente não tá conseguindo, sabe? Até porque a gente sabe que a guria tá completamente surtada. E daí ela bate várias vezes com a cabeça na parede, e quando vê, isso não é o suficiente. Ela se levanta e ela corre em direção a uma janela, e ela pula pela janela, sabe? Que eu jurava que esse daí seria o final dessa cena horrível, mas não foi, gente. Porque a janela, tipo, era do primeiro andar, tá ligado? Então ela só quebrou o vidro e caiu de cara no chão. Só que daí ela se levanta, corre lá pro meio do mato e a Ana vai atrás dela. Lucy, para, Lucy, Lucy. Daí a Lucy vira pra ela, ela puxa a navalha e ela bota assim na altura do pescoço e tu sabe o que vai acontecer, né? Aí numa cena chocante, né? Ela faz o que vocês sabem o que ela fez, eu não vou nem falar, né? Realmente me deixou desconfortável, é uma coisa muito horrível. E a Ana corre lá e tenta abraçar ela e socorrer e chora, sabe? Inclusive, esse momento eu fiquei muito perdido. Pra começar o filme, eu acho que. Eu não tenho certeza se ele já tava na metade, né? Esse filme não é tão longo, ele tem 1h40, ele não chega a ter 2 horas, então, né? Mas eu não sei se esse filme tinha chegado na metade ou ele tava beirando a metade, né? Mas eu fiquei muito surpreso porque eu realmente imaginava que essa personagem da Lucy não ia morrer. Tipo, no começo do filme, né? Eu imaginei que a gente ia acompanhar a história daí só a partir da amiga dela sozinha. Até porque pensem, olha quantas coisas já aconteceram nesse filme, olha quantos eventos eu já narrei pra vocês, sabe? E ainda não chegou nem na metade, então dentro de mim eu já sabia que muitas coisas ruins iam acontecer, sabe? Eu sabia que ia ter mais cenas de tortura e que provavelmente quem se fuderia era essa guria. Dentro de mim eu já sabia, bom, agora que a Lucy tá morta, alguém que vai ter que tomar no cu vai ser essa Ana e vai acontecer coisa ruim com ela e ela vai descobrir que a guria tava certa, né? Dentro de mim já tava com essa temor que era isso que eles iam me fazer enxergar, né? Só que daí mostra que, de alguma maneira, a guria. Não se sabe se a Lucy tá morta ou não, entendeu? Porque, tipo, a gente sabe que ela cortou o pescoço, só que depois a gente vai lá dentro da casa, deitada no sofá, né? E a gente não sabe se a guria meio que fez ponto no pescoço dela, só fez um curativo. E a gente não sabe se realmente ela conseguiu socorrer a Lucy ou se a Lucy já tava morta e ela tava cuidando de um cadáver, sabe? É complicado porque não tem qualquer esclarecimento sobre isso, né? Porque a guria não tem o que fazer, o que ela vai fazer? Ligar pra polícia, sabe? Não tem opção. Ligar pros médicos, né? Aí na manhã seguinte, a Ana liga pra mãe dela, né? E a mãe dela dá uma série de broncas nela, dá pra ver que ela tá há 2 anos, ou não sei se são 2 anos ou alguns meses, que ela tá sumida e a mãe dela fala, agora tá andando com essa louca daí, né? Sabe que essa guria é uma má influência, né? Essa guria só vai fazer tu lidar com coisas ruins. Enquanto a velha tá falando esse monte de coisa assim no telefone, né? A Ana percebe que o martelo que foi que a Lucy tinha usado pra matar a Gabriele, sabe? Ele cai dentro de um armário. Ele tava em cima de um móvel e depois ele cai pra dentro de um armário. Daí ela, né, ela chega ali pra mexer nesse móvel, né? E ela acaba descobrindo que pra dentro desse armário tem uma passagem secreta, sabe? Redescobre tipo assim, uma estrutura subterrânea. Ela entra lá, ela acende uma luz e a gente começa. Bom, basicamente aí cai toda a tua ficha, né? Quando tu vê isso daí, tu fala, bom, com certeza essa casa daí não é uma casa normal, com certeza a Lucy matou as pessoas certas, né? Só que infelizmente ela se matou porque ela era uma personagem completamente perturbada, né? Mas ela tava certa, né? Daí primeiro a Ana se depara com vários pôsteres, né? Tipo, imagina, você sabe quando vocês vão entrar no cinema, que tem os pôsteres grandes do filme? É como se fossem esses pôsteres daí, só que em vez de ser pôsteres de filme, são umas imagens de pessoas que eu imaginava que estavam mortas, sabe? Várias pessoas diferentes, um, inclusive é um bebê, parece que ele é prematuro, sabe? E tem o rosto dele, uma expressão assim, horrível no rosto deles e tal, que eu pensei que era de cadáveres, na minha opinião, quando eu tava enxergando isso aí, né? Mas depois eu descobri que não é. Enfim, aí daí depois a Ana ela encontra um alçapão, sabe? Um alçapão que leva até uma sala mais profunda ainda, né? Aí ela desce lá, claro que quando tudo isso estava acontecendo, eu já tava com o cu na mão, né, gente? Eu tava tipo, puta que pariu, a qualquer momento vai aparecer uma pessoa, vai pegar essa guria, né? Eu não tava acreditando no que. Tipo, eu já sabia que isso ia acontecer, mas eu já tava sofrendo por antecipação, né? Aí, descendo lá, a Ana dá de cara com uma cadeira com abertura no meio e um balde embaixo, e tu fica, puta que pariu, era exatamente o que a gente sabia que ela ia encontrar aí, né? E depois ela vê uma corrente, né? E a corrente se mexe, indicando que tem alguém acorrentado lá. Nesse exato momento existia uma pessoa vivendo no porão dessa família que a, a Lucy chacinou há um tempo atrás, né? A Ana vai até ela, encontra uma prisioneira. Essa prisioneira tá
péssimos e péssimos e péssimos estados, sabe? Tipo assim, ela tava pelada, né? Cheia de cortes por todo o corpo dela. Ela tá vestindo uma espécie de capacete, sabe? Que tipo assim, ele atravessa a parte do meio assim da cabeça dela, como se fosse assim um moicano de aço, né? Só que daí, quando ele chega aqui nos olhos, ele tem outra tira que é feito pra tapar a visão, entendeu? Imagino também que ele prejudica a audição, sabe? É um capacete pra inibir os teus sentidos, basicamente, né? E a mulher tá machucada, né? Enfim, e ela tá toda assim, traumatizada. Ela começa a ver que tem alguém ali com ela, ela começa a rastejar, tu vê que ela tá meio que. O sentimento de gratidão, porque ela. Aos poucos ela tá notando que finalmente chegou alguém perto dela que não vai bater nela, nem. Enfim, abusar dela que nem esses torturadores estão fazendo, sabe-se lá quanto tempo, né? Essa mulher já tava vivendo essa vida horrível aí nesse porão, né? Aí a Ana leva essa garota terrivelmente abusada pra superfície e tenta ajudar ela, né? A Lucy continua desacordada. Eu já vou dar um spoiler pra vocês, a Lucy nunca mais se levanta. A verdade é essa, então talvez ela já esteja morta, desde a cena que ela cortou o próprio pescoço, né? Primeiro, aí tem uma cena muito forte, né? Muito. Dá pra dizer que é uma das cenas mais bonitas desse filme, porque depois disso as coisas só vão ficar horríveis. Mas ainda assim é uma cena muito forte, muito violenta também, porque, tipo, a Ana tá removendo esse capacete diabólico, sabe, da cabeça da menina. Porque ela bota a menina pra tomar um banho, né? E daí a menina tá toda sensível, sentindo dor. E ela fala: Não, tia, calma, eu tenho que cuidar de ti, eu tenho que te limpar. E ela tá cuidando da guria ali, dá pra ver que ela tá finalmente dando um pouco de amparo pra essa mulher que sofreu tanto, né? Só que daí, pra remover esse capacete que ela tá tendo, que tava grudado na cabeça dela, a Ana tem que ir lá pegar uma chave de fenda, sabe? E forçar uns parafusos pra fora, que tu vê que tava realmente penetrando no crânio da menina, né? Então, enquanto ela tá removendo esse capacete, sai um monte de sangue, a mulher grita pra caralho, e depois ela bota uma toalha na cabeça da menina e fala: tá tudo bem, né? Aí. Depois disso, a Ana se desculpa com a Lucy, sabe? Ela vai até lá, o corpo inconsciente ou cadáver da Lucy, e ela abraça o corpo dela e começa a chorar e dizer: Me desculpa, tu tava certo, me desculpa, tu tava certo, porque, né, realmente tava certo, né? Mas infelizmente eu não acho que teria feito diferença, sabe? Eu acho que a Lucy ia se matar de qualquer forma, sabe? Até porque ela se matou, né? A verdade é essa: a Lucy fez o que ela queria, ela não. Tipo, a única pessoa que fez mal pra Lucy foi ela mesma, digamos assim, agora, né? Ela foi abusada antes, quando ela era jovem, mas digamos que nesse filme, a Lucy, que era a personagem que poderia ajudar ela, né? Poderia, porque ela era claramente alguém que tinha capacidade de se defender, nem que fosse usando arma de fogo e tudo mais, né? Mas agora a Ana estava sozinha, né? E daí, horas depois, né? Aparentemente, eu imagino que seja horas depois, a Ana deve ter caído no sono ali e tal, e depois ela se acorda assim. Ela tava deitada ali diante do corpo da Lucy e ela tá ouvindo gritos, sabe? Esses gritos estão vindo do quarto onde ela havia deixado a mulher lá que tinha sido que ela tinha encontrado no porão, né? A mulher tava dormindo naquele quarto. E daí ela chega até a mulher e a mulher, tipo assim, cara, olha, de agora em diante esse filme vai cada vez ficar pior, entendeu? Agora, quem quiser continuar vendo esse programa, saiba que vocês só vão ver descrições de cenas horríveis e eventos horríveis até o final dessa história, né? Sem. Sem. Não tem outra maneira de lidar com isso, né? Então se prepare, né? Aí a gente vê que aquela louca, ela tava se esfaqueando, entendeu? E ela já tava cortando até o próprio osso, sabe? Ela tava cortando, assim, o braço dela fora, a mão dela fora, só que daí dava pra ver que não tinha mais carne, ela já tava raspando no osso, né? Daí a Ana vê aquilo lá, ela tenta inutilmente impedir a mulher de se mutilar. Eu tava com medo que a mulher atacasse ela também, mas a doida tava só querendo bater nela mesmo, sabe? A mulher tenta se esfaquear e não consegue, depois ela sai correndo pela casa, aí ela chega numa parede, começa a dar várias cabeçadas assim na parede, que nem uma doida, uma completa maluca, e nesse momento tá desesperado, e daí pra completar, nessa cena que a gente tava doido o suficiente, essa mulher leva um tiro na cabeça. Tuf! Aí quando ela leva um tiro na cabeça, daí eu já sabia, puta que pariu. Chegou gente na casa e já matou a mulher. Então é óbvio que é mais desses torturadores, né? E era exatamente isso, sabe? Chega uma nova mulher entrando em cena, assim, uma mulher que a gente nunca tinha visto, sabe? Ela tá armada e ela tá acompanhada por uma série de outros sujeitos armados, né? Aí a mulher chega assim pra Ana, aponta a arma pra ela e fala assim: quem é a garota no sofá? Daí ela fala: Lucy, Lucy do quê? Ela fala sobre a da guria. E quem é tu? Ah, eu sou a Ana, Ana não sei o que lá, né? Daí ela pega, segura a Ana pelo cabelo e arrasta ela até aqueles andares do subsolo, sabe? E deixa ela algemada num daqueles pôsteres que eu te falo pra vocês lá naquela parte lá, né? Aí depois a gente vê os sujeitos que entraram acompanhando essa mulher daí, atirando todos os outros corpos dentro daquela cova, né? Tipo, eles viram o que. Tipo, eles já notaram que, né? Tipo, vai até explicar pra vocês, esses caras realmente eram parceiros da família. Mas, né, agora que eles sabiam que essa família era criminosa, que eles vão enterrar os corpos, né? Eles vão dar sumiço. E daí eles jogam vários corpos dentro daquela vala, né? Preenchem lá agora com todos os familiares. E o último corpo que eles jogam é o da Lucy, né? Confirmando que a gente não vai mais ver essa personagem, agora ela vai ser enterrada junto com a família que ela chacinou, né?
que mereciam a morte, né? Talvez os filhos não mereciam, porque, né, não tem como saber o quão envolvido eles estavam com essa situação, mas os pais dele com certeza mereciam morrer. Enfim, né? Aí a Ana desalgemam ela de onde que ela tava e algemam ela a uma mesa e uma cadeira, sabe? Coloca uma mesa e uma cadeira na frente dela, deixa ela algemada ali, e daí chega uma velha, entendeu? Que basicamente é uma velha carrancuda assim e tal, com uma cara de rica, né? Obviamente, né? Que eu imagino que ela seja a grande chefe desse grupo, dessa organização maluca que faz esses processos de tortura com essas pessoas, né? Aí a velha primeiro ela pergunta assim sobre a escapatória de Lucy 15 anos atrás. Ela fala: Ah, é aquela Lucy que a gente encontrou ali, ela fugiu de nós há 15 anos atrás, não foi? Né? Daí ela fala: a gente era muito menos organizado naquela época. Né? Então dá pra te entender que eles estão fazendo isso faz muito tempo, né? Daí ela fala assim: a Gabriela cometeu um erro, ela devia estar preparada. A menina veio atrás dela e conseguiu se vingar. Né? Mas a Lucy é só uma vítima, sabe? Você ficaria surpresa como é fácil criar vítimas. É muito fácil criar traumas nas pessoas, sabe? Depois é só tu alimentar esses traumas, privar elas de tudo, sabe? E você consegue fazê-las verem coisas que elas não. Fazer coisas que não existem, né? Aí dá pra ver que realmente aquela coisa que matou a Lucy, digamos assim, era fruto do trauma dela, né? Ela fala assim: a Lucy não enxergava nada, ela nunca te falou. Ela falou assim: o que ela enxergava? Uma mulher morta dela, a velha dá um. Só concorda, assim, tá? A velha não dá risada, sabe? Ela- essa velha realmente é uma doida, porque depois que ela tá explicando um pouco disso, ela fala que o que eles querem fazer não é criar traumas e nem criar vítimas. O que eles querem mesmo é criar mártires, né? E um mártir é muito mais difícil, né? Ele fala mártir é alguém que morreu por uma causa, sabe? Alguém que tá muito mais, tipo, se conecta com uma coisa muito maior do que a vida, né? Então é basicamente isso que esse grupo quer. Né, que no começo a gente não sabe, nesse momento a gente não sabe por que eles querem fazer isso, né? Aí a velha começa a mostrar várias fotografias pra essa menina e descreve, sabe? Ela mostra uma foto, fala o nome, fala o ano e fala basicamente, né, o que aconteceu naquela situação, né? Daí ela sempre manda a Ana encarar os olhos das pessoas mortas, né? Pra quem não se ligou, são as mesmas fotos que tem nos pôsteres e tal. Então, esses pôsteres são exemplos do que eles estão buscando. Eles querem as pessoas que ficam com aquele olhar ali, porque, de acordo com ela, esse é o rosto do mártir, entendeu? Quando eles estão com aquela expressão, ele fala: todas as pessoas aqui estão vivas ainda, sabe? Nenhuma dessas pessoas aqui estão mortas. Só que esse olhar aqui é o olhar de quem já se desconectou da vida real. Essa pessoa já está vivendo no outro mundo. Ela já tá vivendo, tipo, ela teve que sair da vida terrena antes de morrer, sabe? Porque todas essas pessoas tinham sido torturadas, abusadas e tudo mais, né? Passadas por situações horríveis. Mas essas fotos não eram de pessoas que eles tinham feito, digamos assim, sabe? Várias dessas fotos eram tipo de 1900 lá vai pedrada. A não ser que seja uma tipo, esse filme agora é 86, né? Antes era 71, mas eles mostram fotos da década de 10, por exemplo, né? Então, nada indica que essas fotos tinham sido de pessoas que eles mesmos fizeram isso, né? E daí, antes de terminar essa explicação toda, a velha fala pra ela assim: olha só, a gente descobriu, com a experiência que a gente adquiriu buscando criar mártires, né? A gente descobriu que mulheres jovens têm o maior potencial de transformação. Aí fudeu, né? Aí basicamente tu já tava muito bem sabendo o que ia acontecer com a Ana. A Ana, assim, tipo, como a gente nunca viu a Lucy sofrendo as coisas que a gente sabia que ela sofreu, agora, através da Ana, a gente ia ver ela sofrendo as coisas que a Lucy também sofreu, né? Então, basicamente, eles arrumaram uma maneira de nos mostrar só uma vez o abuso, a tortura e as coisas horríveis, e daí nós somos capazes de entender que tudo isso que a Ana vai passar daqui em diante foi exatamente o que a Lucy passou quando ela era uma criança, né? E aquela outra mulher, enfim, a gente descobre o que essas mulheres todas sofreram aí, né? Aí a Ana é desmaiada, né? Alguém chega e bate na cabeça dela, se nocauteia ela mesma, né? E a gente tá sabendo que as coisas ruins estão prestes a começar a acontecer, né? Aí, de agora até o final do filme, meio que agora só falta uma meia hora, sabe? Agora ele já passou da metade, ele já passou da maior parte, e de agora em diante, então, vai ser realmente, assim, cena horrível atrás de cena horrível, só pra gente entender o que eles estavam querendo fazer com a Ana, e vão conseguir, né? Porque não vai ter ninguém que vai ajudar essa menina, né? Ela se acorda algemada, sentada numa cadeira que tem um balde embaixo dela, né? Que nem a gente já sabe o que vai acontecer. Nesse primeiro momento ela começa a surtar, ela começa a gritar, ela tenta se livrar das correntes, e inutilmente, né? Eventualmente ela deita no chão e pega no sono, né? E daí ela se acorda, só Deus sabe quando. Nunca é especificado quanto tempo ela vai viver essa rotina, daí a gente só vai vendo uma cena vindo atrás do outro, né? Enfim, aparentemente, muito tempo depois, que eu não sei quanto, né? Alguém visita ela, né? Alguém que não, a gente não vê o rosto dessa pessoa, né? Com uma papa horrível, sabe? Uma gororoba, assim, tal, que era a alimentação dela. Deve ser o tipo de coisa que ela vai comer até a morte dela, porque não vai ter mais, né?
Enfim, essa guria tá fudida, gente, né? A gente vê uma cena terrível de alguém, tipo assim, abusando ela pra fazer ela comer, sabe? Porque ela não quer comer aquilo lá, deve ter o gosto ruim, ou ela não quer comer porque ela tá vivendo em cárcere. Daí quando ela se nega, a pessoa tenta forçar a colher na boca dela, e se não dá certo, a pessoa dá na cara dela, puxa o cabelo dela, enfim, né? E depois, no final de tudo, a pessoa, depois que ela comeu algumas colheradas daquela gororoba, a pessoa só vai embora e foda-se, deixa ela ali mais um pouco naquele lugar horrível, né? Aí depois a gente vê uma cena curta em que a Ana só se acorda enquanto ela tá mijando, certo? Ela despertou porque ela tava se mijando, daí ela chora porque ela tá notando que ela tá se mijando sentada, porque, tipo, agora a vida dela é só aquilo ali, tipo, a vida dela não vai mais funcionar como as nossas, né? Aí a Ana apaga novamente, e daí um careca truculento visita ela, sabe? E tira as algemas dela sem falar nada, sabe? É um careca que a gente nunca tinha visto até essa cena, né? E depois daí ele começa a agredir ela, sabe? Primeiro ele dá tapa na cara dela, depois ele dá socos, depois ele puxa ela, ergue ela, faz ela ficar em pé e dá mais um socão, assim, que ela cai apagada no chão, sabe? Ele só espancou ela, bota as correntes de volta e sai da sala. Simples assim, né? Porque até esse momento ela não tinha sido necessariamente espancada, né? O corpo dela não estava livre de marcas, mas isso vai mudar agora, né? Aí depois a gente vê uma cena de que alguém tá cortando o cabelo dela com uma tesoura, de uma maneira terrível, né? Sem nenhum cuidado, puxando pra lá e pro outro, simplesmente faz parte do processo que a velha já falou, entendeu? Que o doutor tinha explicado pra nós lá no começo e agora a gente também sabe. Ela vai passar fome, ela vai passar sede, ela vai passar abuso. A única coisa que esse filme fez questão de frisar que não acontece é abuso sexual, e pelo menos eu posso dizer pra vocês, olha, não tem nenhuma cena de desconforto na cena do abuso sexual. Esse careca nunca enfia o dedo nela, nunca fala nada obsceno pra ela, sabe? Ele simplesmente olha pra ela como se nem estivesse olhando pra um ser humano e bate nela, sabe? Porque, cara, é a realidade, entendeu? Não tem nada que ela possa fazer, entendeu? E o filme, né, ele só vai te mostrar essas coisas horríveis mesmo, se preparem, né? Mas agora meio que não falta muita coisa pra falar, não, né? Mas vai ter revelações ainda, então. Não vai ser só, né, a gente vai descobrir um pouco mais a respeito desse grupo maluco, mas não muito também, não vou deixar, não criem tantas expectativas, né? Enfim, aí depois a gente vê mais uma nova cena dela sendo forçada a comer aquela gororoba, né? Seguida por outra cena de espancamento. Essa eu diria que é ainda mais severa do que a primeira, sabe? Ela leva uma joelhada na cara, enfim, sabe? A guria tá fudida, ela tá sendo zoada, gente, né? Aí depois uma mulher loira aparece, que até então a gente nunca tinha visto ela, pelo menos. Podia ser a mesma mulher que servia a gororoba pra ela, provavelmente era, só que agora a gente vê que tem uma personagem loira além do careca, né? A gente consegue identificar traços e tal. Essa personagem loira chega com uma esponja e uma tigela d'água e dá pra ver que ela tá limpando a Ana, sabe? De uma forma não muito gentil, mas ela tá removendo um pouco da ferida e da sujeira da guria, né? Aí na cena seguinte, né? A Ana tá com a cabeça baixa, né? Ah, não, aqui é a cena que ela recebe a joelhada, né? Enfim, né? Antes dela ser golpeada mais algumas vezes, né? Eventualmente, nessa cena de espancamento, a Ana se bota no agressor dela, ela tenta reagir, porque sempre que o cara ia bater nela, o cara tirava a corrente dela, digamos assim, né? Mas, tipo, ela é uma mulher magra e baixa, ela e a Lucy, inclusive, elas têm uma certa semelhança, assim, a aparência delas, né? Uma é uma mulher francesa, essa atriz que interpreta a Ana, na verdade, ela é de descendência marroquina, mas ela também é francesa, né? Mas são duas mulheres meio magrinhas, baixas de cabelo preto, né? Então, e o careca que tá diante dela é realmente um cara muito maior, muito mais forte, muito mais pesado, né? E mesmo ela tentando se revidar, ela não consegue, né? Porque esse filme não é uma romantização. É uma sei lá, é uma coisa horrível. Enfim. Aí, a seguir, a gente vê umas cenas que a Ana tá chorando, né? E depois desse choro, tu vê que ela surta. Eu acho que essa daí é a última cena que ela chora, porque depois desse momento tu vê que ela surta, porque ela começa a esfregar as mãos na cara e ela começa a se lembrar de conversas que ela teve com a Lucy, né? É meio difícil saber o que que ela tá falando, o que que a Lucy tá falando, porque as duas falam em francês e eu não consigo identificar muito bem a voz de uma para outra, né? Mas dá pra ver que eu imagino que a Ana tá falando assim que ela tem muito medo e que ela não acha que ela conseguiria suportar as coisas que a Lucy passou, né? De certo, era alguma coisa que ela tinha contado pra essa amiga dela quando elas eram crianças. E agora, por azar do destino, por tragédia do destino, ela tá tendo que viver exatamente aquilo que ela achava que ela não ia ser capaz de viver, né? E daí a Lucy pega e ela se lembra de um conselho que a Lucy deu pra ela. Ah, chega um momento que tu simplesmente não tá mais lá, sabe? Simplesmente não. Tu nem liga mais, tua mente desliga pra todas as coisas horríveis que te fizeram sofrer até aquele momento, tá ligado? E daí, por isso que eu falei, é como se ela tivesse surtado naquele momento ali e tal, e que ela não choraria mais, porque agora ela não tem mais nenhuma vontade de nada, sabe? Ela já é uma casca oca, que quer dizer que ela tá chegando mais perto de se tornar um mártir, que é aquilo que a velha quer. Enfim, aí mais uma cena que a Anne é alimentada pela mulher loira, dessa vez tu vê que ela não reage nem um pouco, ela simplesmente atende, tipo, não tem.
qualquer luta dentro dela mais, né? E daí seguida de um novo espancamento, né? Dessa vez o careca espanca ela quando ela tá meio que deitada num colchão no chão, sabe? Ele dá vários socos assim nela e tal, e ela só apanha ali, entendeu? E é isso aí, né? Aí depois a gente vê uma cena em que a Ana tá deitada no chão do lado da cadeira, sabe? E antes dela escutar assim, ó, está preparada, Ana? Que nunca fica claro quem é que falou isso pra ela, sabe? Se é tipo assim, um fantasma da Lucy, entendeu? Porque a velha tinha dito que essas pessoas, depois que elas sofrem muito, elas começam a enxergar coisas que não existem, né? A Lucy enxergava essa mulher assassina, né? Aquela mulher que se matou também, eles falavam que ela enxergava insetos, esqueci de comentar isso, que ela enxergava insetos, por isso que ela tava desesperada tentando cortar o próprio braço, porque ela enxergava insetos que não existiam caminhando no corpo dela, né? Então talvez a Ana ia começar a delirar com a Lucy, né? Porque o sentimento de culpa dela era com a amiga dela que ela tinha pegado e achado que a amiga dela estava errada de ter chacinado aquelas pessoas, né? Enfim, aí a seguir a mulher loira aparece e ela coloca a mão sobre o rosto da Ana, sabe? Inclusive ela até fala umas palavras de conforto meio bizarras, sabe? Mas aqui dá pra te entender que a vida da guria tá prestes do fim, porque ela fala que agora ela não precisa mais suportar, que tá prestes de acabar e tudo mais, né? Mas é a primeira vez que alguém fala qualquer coisa que não seja completamente asqueroso pra ela desde que ela foi presa e torturada, né? Aí numa sala próxima a Ana se ilumina e um médico, né, que eu já imaginei que poderia ser o cara careca, aparece, né, médico entre aspas, ele tá com o jaleco preto, inclusive, né, e daí ele carrega o corpo da Ana pra colocá-la dentro de uma, eu descreveria como uma maca oca bizarra, sabe? Tipo, pensa que é um lugar pra deixar ela deitada, mas ela não fica deitada na própria estrutura. Ela fica com as mãos e os braços presos, assim, sabe? Com um negócio que trava e tal. E depois eles ainda colocam um negócio em cima da cabeça dela, que eu jurava que ia ser um negócio pra instalar aquela mesmo tipo de máscara horrorosa que ela tinha tirado da outra mulher antes, sabe? Só que na verdade ia ser algo muito pior que isso. Né? Aí a gente só vê o médico cortando a blusa da Ana, que ela fica só de calcinha daí e tal, ele corta a blusa dela e tal, né, com uma tesoura, e depois disso ele começa a fazer algo com essa mesma tesoura ou com outra tesoura nas costas dela, né? A gente vê que ela tá sentindo dor porque ela tá fazendo caras de expressão de dor e sofrimento, só que o rosto dela tá virado pra baixo, então a gente não sabe o que o cara tá fazendo nas costas dela, né? E daí, felizmente, eles não nos mostram, né? Eles pulam essa cena pra, depois de todo esse procedimento horrível que aconteceu com ela, que a gente não sabe quanto tempo durou, né? Só que daí na cena seguinte, né? A Ana tá sentada numa cadeira de rodas e depois ela é colocada numa espécie de tranca de metal, sabe? Ela fica ajoelhada no chão e com os braços dela sendo segurados por uma barra de ferro, sabe? Que ia manter ela levantada assim, né? E aí a gente revela que o corpo dela tá completamente despido de pele, sabe? De alguma maneira as pessoas arrancaram toda a pele do corpo dela, só o rosto dela ainda tem pele agora. Do pescoço pra baixo, arrancaram toda a pele dela, ficou só em carne viva, sabe? Então é uma imagem muito horrível, muito gráfica, muito, né, violenta pra várias pessoas, assim, tal, né? Aí o careca sobe até o banheiro, então sim, o cara que tava aí fazendo esse processo horrível de escarificação, né, era o careca que espancava ela também, né, um ser humano horrível e desprezível, né. Ele retira seu jaleco preto e ele toma um banho, enquanto a mulher loira tá preparando a gororoba, né. Aí tu consegue imaginar que provavelmente é esse careca e essa loira que estão aí agora vivendo naquela casa que antes era das pessoas que a Lucy chacinou, né. Aí o careca passa pela mulher loira que pergunta pra ele se ela ainda está viva. E o careca confirma que sim e diz que é incrível, né? Ela estar viva depois de ter sido a pele dela ser rasgada dessa forma, né? E daí, enquanto o careca tá lavando as mãos dele, a mulher loira começa a gritar. A gente não sabe por quê, o que estaria fazendo essa mulher gritar nessa situação, né? Mas daí o careca vai atrás dela, né? Inclusive a mulher tava chamando ele pelo nome dele, Michel. Agora no final do filme a gente vai saber qual era o nome desse pau no cu, né? Aí depois disso já mostra uma cena da. A gente nunca vê porque que a mulher tava gritando, mas daí a gente muda pra cena que ela tá contando pra alguém o que aconteceu, né? A mulher loira tá ligando pra alguém, né? Que presumivelmente é aquela velha que a gente viu mais cedo, e ela relata que a Ana está com os olhos arregalados, viva, porém completamente desconectada de tudo que acontece ao seu redor. Então é o estado de martírio que que esse grupo maníaco daí quer encontrar, né? Daí, né? ah, Enfim, aí a gente vê um longo take assim no rosto da Ana, sabe? A câmera vai se aproximando daquele rosto dela, que pelo menos é a única parte dela que não tá virada em carne viva, mas ela tá com uma expressão longínqua, sabe? Tá cada vez mais chegando perto dos olhos dela, até que conforme a câmera vai entrando no olho dela, tu vê que tem uma espécie de brilho dentro do olho dela, sabe? E depois essa luz simplesmente ofusca a nossa visão, até ela fica completamente branca, sabe? E depois de alguns segundos a câmera vai se afastando e a gente começa a enxergar de novo o rosto da Ana, ainda com esse mesmo olhar, assim, olhando fixamente para algum ponto, sabe? Que provavelmente não é nada no mundo físico, né? Como se ela realmente estivesse vislumbrando algo além da nossa realidade. Pelo menos é assim já que eu já estava interpretando, né? E daí
essa cena que tá um brilho no olho dela termina quando a Ana começa a gemer, sabe? Ela vai começar a fazer literalmente no som, no momento da cena que tu começaria a ouvir a voz dela, a cena corta, né? E daí a gente vê daí um carro chegando na residência. Faltam menos de 10 minutos pro filme acabar nesse momento, né? A gente vê um carro chegando na residência, então era daqueles filmes que tu já imaginava que ia acabar tudo ruim, né? Se tu não tinha essa. Se tu tinha dúvida ainda, agora não tenha mais dúvidas. Tudo acaba ruim nesse filme, né? Aí a gente vê um carro chegando na residência, né? E daí era aquela velha e tal, que provavelmente é o chefe dessa organização, né? E daí ela é guiada, né, por toda aquela casa, dá pra ver que ela entende muito bem o que ela tá fazendo, e ela chega diante do corpo da Ana, que tava deitado daí e tal, enfim, em algum lugar, assim, não sei se é uma espécie de maca agora, normal. E daí a velha chega bem perto dela, ela tá completamente, assim, estática ainda, né? E a velha fala assim pra ela, você viu o outro mundo? Né? E daí a velha coloca o ouvido perto dos lábios dela, porque ela não consegue nem falar com força, e dá pra ver que ela tá falando alguma coisa que até a própria velha fica chocada, né? Mas nós, enquanto audiência, não sabemos o que foi dito. Aí depois, ó, tá acabando. Vou esperar o tu aí, que deve ser muito bizarro vocês ficar pensando assim, por que a Hannah não edita isso fora? Ah, cara, é preguiça, realmente é trabalho demais, né? Mas enfim, eu vou conseguir terminar esse episódio antes de 5 minutos e vamos terminar então. A cena final que a gente vê praticamente envolve dezenas de velhos chegando àquela casa, sabe? Muito, muito velho. Velho, um monte de velho brancão, assim, homens e mulheres, todos com cabelo branco, todos grisalhos, todos coroas. Ninguém que tava chegando aí nesse lugar tinha menos, sei lá, de 60 anos, entendeu? Então realmente dá pra ver que seja lá que grupo maluco e maníaco desse daí que fazia esse processo de martirização das pessoas, era um monte de ricaço, assim, sabe? Doido, maluco, sabe? Realmente é uma coisa que tu via nesse final daí escancarado que realmente era um negócio muito grande, muito amplo e por isso que dava certo, sabe? Devia ter a ver com o governo, devia ser um negócio que todas as pessoas mais poderosas do mundo estavam envolvidas, digamos assim, sabe? Ou pelo menos parte delas, né? Aí depois dezenas de velhos chegam nessa casa, um deles dá um discurso, né? Um velho, ele chega e ele nos explica um pouco mais do que a gente estava vendo. Que ele fala assim, ah, aos meio-dia e 15, sabe? A Ana Assoui, eles falam até sobre o nome dela, ela veio a morrer, só que. Não, ela veio a morrer, não. Ela passou por um processo de martirização, né? Ela ficou 2 horas nesse estado daí e tal. E essa é a primeira vez em mais de 17 anos de pesquisa, né, que a gente consegue fazer com que uma pessoa atinja esse estado ainda viva, ainda consciente, e ela conseguiu transferir esse conhecimento para a mulher que vai vir aqui nos contar. Ela viu como é que é o outro lado e a gente vai ficar sabendo em primeira mão, né? As outras 4 vezes na história, né? Então, em 17 anos eles devem ter feito isso com várias e várias pessoas, em sua maioria mulheres, que de acordo com eles era que tinha mais chance de dar certo, né? Então, 4 dessas pessoas eles conseguiram fazer que eles alcançassem o estado de mártir, só que a pessoa não conseguia mais falar, então eles não conseguiam, né? Porque é basicamente isso que eles queriam. Eles queriam a prova, a descrição, sabe, de como é o outro lado, de como é a vida após a morte, né? E na cabeça deles, o jeito mais fácil de conseguir isso é através do mártir, né? Eles tinham que fazer uma pessoa ser levada para o outro mundo, digamos assim, antes mesmo de ter morrido, né? Alguém que já tinha sofrido tanto que a única coisa que podia acontecer é ela sair da carne dela sabe, por essa questão, assim, como se fosse até por piedade, por clemência, entendeu? Porque o que esses caras faziam era isso, era uma espécie de tortura gradual, entendeu? Eles iam te punindo, te desgastando de uma forma que tu não ia morrer, sabe? Pelo menos não instantaneamente, eles não queriam que tu morresse, eles queriam que tu virasse um mártir, eles queriam que tu alcançasse essa espécie de estado deles, assim, e tal, que, né, que o velho falava, agora a gente tem uma prova de que esse conceito não é só religioso, existe a questão do martírio e existe, a gente vai descobrir agora, eu quero que vocês, sempre que vocês se lembrarem do nome da Ana Assoui, vocês lembrem com muito respeito, porque ela conseguiu fazer algo que a gente nunca tinha visto, ela realmente é uma mulher diferente, é uma pessoa extraordinária, sabe, eles enchem a bola da mulher que eles torturaram até o último, né, pra ver como todos esses velhos são doentes, perturbados, né, e daí esse coroa que deu o discurso, ele segue até ele sobe, né, e vai até o quarto da velha. Aí a gente vê que a velha. Primeiro eu achei que a velha tava se maquiando, mas daí eu acho que ela tava se desmontando, sabe? Ela tava tirando a maquiagem, tava tirando os cílios postiços dela, tirando um chapeuzinho que ela sempre andava, sabe? A velha tava se mostrando como ela realmente é, digamos assim, né? E daí ele tá bem assim, senhora, vocês estão vindo? Ele assim, daí ela fala assim, ela fala, Hunter, tô acabando aqui. Daí ele fala bem assim, senhora. Ah, pode me dizer o que ela te falou?
Ela fala assim, não se preocupe que eu vou explicar lá. Tá, mas é algo conclusivo? Daí ela fala, sim, muito conclusivo. Daí ele fala assim, e é claro, não tem, né, não é muito difícil assim de compreender. Daí ela fala assim, Etienne, é algo que não há espaço para interpretação, né? Então, o velho fica trianimado, nós, enquanto audiência, fica trianimado, pelo menos alguma coisa a gente vai ouvir, né? E daí o velho fica, obrigado, senhora. Aí quando ele dá as costas para a porta, a velha fala assim, chama ele Etienne, né? Ele se aproxima e fala, Mademoiselle, né? Que é a senhora, né? Ele fala, Mademoiselle, daí a velha fala assim, Etienne, você consegue imaginar o que vem depois da morte? Aí eu já senti, com essa pergunta dela, eu falei, putz, eu tô vendo o que esses cornos vão fazer. Aí tu vê que a velha senta assim e tá olhando pra porta. E daí ele fala, não, madame, não, eu não consigo imaginar. Então daí ela fala bem assim, continue na dúvida, Etienne. Daí ela puxa o revólver, estoura a própria cabeça. E é isso aí, não? É isso aí. Eu acho que depois que a velha se mata, ainda a gente vê uma cena final, assim, do corpo da Ana deitada, né, naquela maca e tal. Nesse momento daí, ela já tava, já tinha sido dado como morta, né? A câmera só mostra, assim, o rosto dela pra gente ver que é isso aí, né? E que acabou, morreu todo mundo que tinha pra morrer do filme, digamos assim, né? E daí eu acho que não é no final, eu acho que um pouco antes dessa cena, eu não me lembro qual momento, sabe? Eu sei que num desses momentos eles colocam assim, a palavra mártir na tela, sabe? Como se fosse uma descrição do dicionário, fala que veio do grego, que significa o quê? Testemunha, né? A palavra marturos ou algo do tipo que significa testemunha. Então, basicamente isso, né? O mártir seria testemunha do outro mundo, né? O cara que enxergou o paraíso, o cara que enxergou o lugar que nós vamos depois da nossa morte, ainda em vida, digamos assim, né? Foi baseado nessa explicação, né, nessa filosofia que esse filme todo foi feito, foi criado, foi estruturado, né? Então, o que eu acho desse final daí? Bom, eu acho que é um final um pouco baixo, sabe? Eu acho que, tipo assim, a velha ia se matar ali, é óbvio que é pra ficar essa dúvida pra todo mundo, né? A velha tinha a resposta, né, que ela não vai dar pra nós, e eu duvido que qualquer resposta que a velha fosse nos dar ia nos satisfazer, né? Qualquer coisa que a velha fosse contar lá pros outros velhos, que é a vida após a morte, parte da audiência ia ficar decepcionada. Então eu consigo entender qual é o apelo de fazer uma cena dessa, mas também é meio que, eu acho que é um golpe baixo, sabe? Meio que pra chocar. A velha sabe o segredo, ela se mata, nós, enquanto audiência, nunca vamos saber, os outros velhos que faziam parte desse grupo maníaco nunca vamos saber, né? E, sei lá, eu acho meio que, né, não acho que seja uma cena ruim, não acho que não tenha o seu valor e tal, mas eu acho que o valor fica mais na questão do choque, sabe? Eu não acho que seja, assim, um recurso legal de narrativa, né? Mas, feito essa reclamação pra ficar com a minha consciência tranquila, eu posso dizer assim que eu achei um filme bom, achei um filme legal, sabe? Em questão de atuação, achei muito bom mesmo. Falaram que esse filme foi muito desafiador de ser feito, sabe? O diretor por trás do filme, que é o Pascal alguma coisa lá, com o sobrenome francês, que é um cara francês, né? Ele disse que foi difícil arrumar atrizes que quisessem fazer esse filme, né? Interpretar essas cenas e tudo mais, né? Porque tinha um desgaste emocional muito grande, elas teriam que chorar, elas teriam que passar por várias cenas, né? Interpretar cenas de abuso, de violência, né? Toda essa questão que não é muito fácil. Eu acho que ele fez um trabalho muito bom, essas duas meninas, acho que elas mandaram muito bem, né? A guria que interpreta a Lúcia e a guria que interpreta a Ana, uma atuação realmente muito foda e tudo mais, né? E além disso, outra coisa que esse filme, assim, o tópico dele levanta é sobre aquela história, né? Que ele é um desses filmes para deixar um gosto ruim na boca, né? Não tem uma mensagem boa, não tem nada de bom nesse filme, basicamente, né? Não digo bom no sentido, tipo assim, de que não foi feito com atenção, com carinho, com esmo. Foi feito com empenho para fazer uma obra bem feita. E é uma obra bem feita. Mas eu quero dizer que ele é o tipo de história que ela não vai te dar nenhum tipo de satisfação, sabe? A verdade é essa. Não há cenas satisfatórias nesse filme, sabe? Ele é feito para te dar desconforto. É feito para te sentir mal e no final basicamente tudo dá errado. O único ponto de satisfação que meio que poderia ter seria no momento que a Lucy tá chacinando as pessoas lá e tal, né? Mas meio que essa cena ainda não te dá muita satisfação, porque em primeiro lugar, enquanto ela tá matando as pessoas, tu não tem certeza que ela é a Lucy e tu não tem certeza que as pessoas que ela tá matando merecem morrer, né? Aí também envolve matar adolescente, que é um pouco mais polêmico ainda e tudo mais. Então, tipo, até essa cena que poderia ser, tipo, a cena clichê da vingança, que todo mundo gosta de ver
qualquer pessoa que foi violentada, abusada, se vingando do seu abusador, do seu agressor, né? Só que esse filme nem isso daí eles te dão, entendeu? E o resto é só cena de desconforto, sabe? A gente sendo atacada, abusada, né? Os vilões se dando bem, a velha no final que se mata, digamos assim, não dá pra dizer que ela se deu mal, porque ela só explodiu a própria cabeça, né? Comparado às coisas absurdas que ela fazia com as pessoas, entendeu? Então, realmente é um daqueles filmes que só pra te fazer se sentir mal do começo ao fim, né? Ainda assim, eu posso apreciar esse tipo de história, eu posso achar legal, eu posso achar interessante. Eu acho que é um direito de qualquer pessoa criar uma obra que ela não é obrigada a dar qualquer espécie de satisfação para a audiência, entendeu? Acho que alguém pode escrever um livro assim, acho que alguém pode fazer um filme assim, e não deve ser questionado por isso. Eu acho que ninguém deve ser tipo assim, se o cara fez um filme disso porque é uma pessoa ruim, né? Porque levanta esse tipo de pauta, né? Tipo nesse filme que vai mostrar tantas cenas assim de violência contra uma mulher, a mulher ser espancada, a mulher ser torturada, enfim, todos esses gatilhos daí que as pessoas podem pegar e ficarem incomodados e levantar debates políticos a respeito disso, sabe? Que espécie de ser humano esse diretor é, eu não sei, entendeu? Mas eu acho que é justo, é digno que os artistas tenham essa liberdade para poder mostrar para as pessoas coisas que gerem dor, gerem desconforto, em vez do tradicional sentimento de satisfação que a arte costuma dar para as pessoas, né? Que costuma ser o selling point. As pessoas dizem para te assistir algo para se divertir, para se satisfazer, para te sentir bem, né? Então, eu realmente acho que é interessante que existam histórias que elas são feitas para te fazer se sentir mal, para te fazer se sentir desconfortável, para tu sair daquela experiência ficando tipo assim abalado, sabe? Mesmo que não de maneira profunda pro resto da tua vida, mas sempre que tu pensar naquele filme, tu fala, pô, tudo que eu assisti, tudo que eu vi nesse filme era só coisas que me faziam sentir um desconforto aqui no meu estômago, sabe? Não há cenas que eu pensava, que legal que isso aconteceu, que bonito, sabe? Não tem nenhum ponto de satisfação nessa história, digamos assim, sabe? Então, né, eu não sou fã desse tipo de história, tipo, não é o tipo de história que eu vou levar pra mim, que eu vou querer revisitar, eu duvido que algum dia eu vou ver esse filme de novo, apesar de que eu considero um filme bom, né, mas eu acho que uma vez só dessa jornada, né, desse descarrilhamento de trem, desse, sabe, desastre natural, né, pra mim, uma vez só disso daí já tá mais do que o suficiente, não é o tipo de coisa que eu fico querendo revisitar e ver mais uma vez essas duas gurias sofrendo um inferno, sabe, repetir essa dose, porque eu já sei onde vai acabar, eu já sei que vai acabar simplesmente com a velha se matando, e a gente só vai descobrir que era um monte de velho maníaco que queria fazer as pessoas sofrer até virar mártires, né, e enxergarem um outro lado da vida, ainda vivos. Mas é isso aí então, né? Amanhã eu vou estar aqui de volta trazendo outro review de filme de terror aqui nesse Monkey Madness 2021. O filme que eu vou estar analisando amanhã é o Sinister, né? Em português o nome é A Entidade. Esse filme eu já conheço, é um filme muito mais fácil de digerir, né? Mas talvez não seja tão bom quanto esse aqui. Realmente achei esse filme bom, mas, né, é bom para quem tá disposto a se sentir mal. Se não, fique longe desse filme, porque ele realmente vai fazer tu virar um mártir, né? E é isso aí. Valeu!